meu nome é Karine Moura, sou diretora da Encantar Jogos Empresariais e vou apresentar para você o mapeamento de perfil comportamental. Bom, como que ele funciona? Ele pode ser dado tanto em avaliação de desempenho, como também em mapeamento de competências, tá? Em cursos, né? Em treinamentos, e ele também é muito bom para a questão de desenvolvimento de liderança, treinamento também, autoconhecimento, a questão do feedback também, treinamento de feedback, ele é muito bem-vindo. E aí, como que ele é feito? Bom, tem o como me percebo e tem também o como sou percebido, tá? Então, nesse jogo, são 30 competências, são as competências utilizadas aí no mercado de certa forma, foi um estudo que eu fiz, então, em diversos cargos, tá? São várias competências aí, principalmente organizacionais, mas ele também pode ser feito como sessão de coach, por exemplo, principalmente quando for coach de carreira, ou também para a pessoa se conhecer, autoconhecimento. E aí, aqui você tem que escolher, né, diante dessas competências, qual que você supera a expectativa, tá? Então aí eu vou escolher duas competências dessa que eu sou acima da média, que eu realmente ali tenho um talento para aquilo. E aí eu preencho. Depois, qual que eu sou bom? Qual que eu atinjo a expectativa? Coloco 3. Depois, precisa melhorar? Escolho 2 ali, que são pontos que eu preciso, né? Pontos de melhoria. Coloco. E insatisfatório. O que eu realmente ali preciso melhorar com mais urgência, que é um ponto bem negativo aí que eu tenho e que eu preciso desenvolver. Bom, ele é mais positivo do que precisa melhorar, né? São 5 positivos e 3 que precisam melhorar aí de alguma forma. Isso dá mais leveza. E eu vejo com o desenvolver aí da atividade que as pessoas elas têm muita leveza para fazer, né? Para dar o feedback e tudo mais. Até por isso, de ser mais lúdico, por ser muito mais questões positivas do que precisa melhorar. Tem um texto também para ser falado antes, para ser lido, a importância do feedback, tá? Então é um texto que mobiliza as pessoas, que se abrem mais para fazer a atividade. E aí também, como sou percebido. Então, enquanto a pessoa preenche num cantinho ali sobre ela, os outros integrantes que conhecem muito ela trabalhando podem fazer o mapa dela também. Isso pode ser usado também em dupla. Pessoas que se conhecem, pessoas que trabalham muito. Sessão de coach eu faço na sessão e depois eu dou para a pessoa aplicar em algumas pessoas que ela conhece, porque na sessão de coach é individual, né? Então ela vai pegar algumas pessoas ali que ela conhece bastante, que conhecem ela trabalhando e fazer o mapa dela. Ou pessoas que são bem íntimas, porque tem comportamentos aqui que não são só de trabalho, né? Quando fala de resiliência, tomada de decisão, isso também como pessoa também, mesmo que você não esteja no contexto aí organizacional, são competências aí que a gente precisa para a vida, de alguma forma para ter sucesso, né? Pensando assim. Então essa atividade é uma atividade muito rica, as pessoas elas se entregam bastante e eu vejo que tem muita aceitação. Então a gente se conhece muito através do outro. Ela, mapeamento de perfil comportamental, é parecida com a de liderança, só que são competências diferentes e a outra ela tem um perfil diferente, né? Enquanto essa aqui você tem que escolher as competências que realmente ali você adequa e fazer o seu mapa, a outras competências são dadas. Você só coloca se está insatisfatória, se está mediana ou se está, né, acima aí da média, supera a expectativa. Para melhor didática desse jogo, as pecinhas elas foram feitas de cores diferentes. Então, uma pessoa, né, um grupo, ou a pessoa quando ela fizer a autoavaliação, ela usa uma cor e as pessoas que forem falar dela usam uma outra cor, tá? Como percebe, como sou percebido. Isso para ficar mais fácil ali do instrutor separar antes de realizar o jogo. E aí você pode perceber que tem umas pecinhas em branco. Isso é porque, vamos supor que a pessoa não tem 2 talentos, ela tem apenas um talento. Então ela pode colocar a pecinha em branco. Ou vamos supor que ela só tenha 2 competências que ela precisa melhorar, mas não tem nenhuma que seja insatisfatório, que é um pouquinho mais acelerado. Então eu posso colocar essa pecinha também. Então vai ter em alguns momentos que vão ter algumas pecinhas em branco. Isso foi feito para não fazer com que a pessoa tenha um mapeamento errôneo só porque tem coisas para preencher. Outra coisa também que é importante falar, que também você pode usar uma a mais, além dos espaços ali para preencher. Então, se realmente perceber que a pessoa tem 3 talentos, pode ser colocado assim.
Eu sempre falo para colocar no super expectativa ou no precisa melhorar e insatisfatório. No mediano, eu deixo apenas esses 3 preenchimentos mesmo. Então são 2 ferramentas, principalmente usadas aí para mapeamento de competências, ela é muito interessante e elas se complementam bastante. Dá para dar aí um mapa sobre a pessoa, o que ela precisa melhorar. Pode ser até também um levantamento de necessidade de treinamento. O que a gente vê ali que a gente precisa melhorar, fazer um plano de ação, um PDI ali, né? Um plano de desenvolvimento individual. O que eu vou fazer para melhorar essas competências aqui que eu não estou tão boa? E como que eu vou aproveitar melhor o que eu tenho de ponto forte? Porque a gente ganha dinheiro mesmo é com os pontos fortes. Então, quais são os nossos pontos fortes? É uma ótima ferramenta para autoconhecimento. E aí é bem o que é uma ferramenta interessantíssima aí para a gente ter no repertório, principalmente para quem trabalha com desenvolvimento, né? Seleção, desenvolvimento, enfim, em gestão de pessoas. Mais uma ferramenta aí da Encantar para vocês.